Você foi ao médico, fez o exame em jejum e o resultado veio normal. Mas você ainda se sente cansado, com vontade de doce, barriga inflada, peso que não sai? Isso já aconteceu com você? Pois é, o problema é que o exame que te mandaram fazer não é o exame certo. E hoje eu vou te mostrar o porquê e o que você realmente precisa monitorar para proteger sua saúde. Fica comigo porque nos próximos minutos eu vou te explicar o que é um açúcar no sangue realmente saudável, o que está te impedindo de baixar a glicose e o passo a passo para mudar isso. O que é glicose normal e o que é apenas comum. A medicina convencional diz que em jejum de 12 horas, seu açúcar no sangue deve ficar entre 70 e 100. Com isso eu até concordo, mas aqui está o que ela não te diz. 88% da população tem algum grau de resistência à insulina. Então, quando eles chamam algo de normal, muitas vezes estão chamando de normal o que é apenas comum. E essas são coisas muito diferentes. Na minha visão, um resultado de jejum ideal fica entre 80 e 90. Se você está fazendo jejum prolongado ou uma dieta cetogênica, pode ser um pouco abaixo dos 80. E isso não é motivo de pânico. Mas sabe o que me preocupa mais do que o número de jejum? É o que acontece depois que você come. O padrão convencional permite que seu pico suba até 170, 200 pontos depois da refeição. Eu acho esse número absurdo. Se você está comendo alimentos de verdade, com baixo amido e pouco carboidrato processado, esse número quase não deveria se mover. Estamos falando de ficar entre 90 e 110, mesmo depois de comer. O vilão não é só o açúcar, é o amido disfarçado. Vamos falar sobre o que faz o açúcar no sangue subir. E aqui tem uma coisa que eu preciso que você grave. Carboidrato complexo não é sinônimo de saudável. Essa é uma das maiores mentiras que nos contaram. Amido, aquele que está no pão, no arroz, na batata, no milho, é simplesmente glicose ligada em cadeia. Assim que você coloca na boca, uma enzima chamada amilase já começa a quebrar essa cadeia. Em minutos, vira glicose pura na sua corrente sanguínea. Na prática, amido eleva o açúcar no sangue mais rápido até do que o açúcar branco. Agora, o açúcar de mesa é ainda pior, e te explico por quê. Ele é 50% glicose e 50% frutose. A glicose vai para o sangue e sobe a glicemia. Mas a frutose, ela só pode ser processada pelo fígado. E quando o fígado fica sobrecarregado de frutose, ele transforma esse excesso em gordura. É assim que se desenvolve o fígado gorduroso. Não pela gordura que você come, mas pelo açúcar e pelo xarope de milho que estão em tudo. E um fígado com gordura acumulada se torna resistente à insulina. E aí o problema se espalha para o corpo inteiro. Porque seu exame veio normal por 20 anos. E aí do nada virou diabetes. Esse é o ponto que mais me faz querer gravar esse vídeo. Muita paciente me chega com esse relato. Doutora Sara, eu não mudei nada na minha alimentação. Meu açúcar estava bom há anos. Como virei diabética? A resposta está em algo que raramente é medido, a insulina. Veja bem, o açúcar no sangue é uma variável muito controlada pelo corpo, porque o cérebro depende dela para funcionar. Então, o organismo vai fazer de tudo para mantê-la estável, inclusive produzir cada vez mais insulina para dar conta do recado. O que acontece nos bastidores é assim. No início, uma quantidade normal de insulina é suficiente para regular a glicose. Com o tempo, as células vão ficando resistentes. É como se gritassem: chega, já temos açúcar demais. E o pâncreas precisa trabalhar cada vez mais. A glicose no exame continua aparentemente normal, mas a insulina está nas alturas. Isso pode durar 10, 15, 20 anos. Quando o pâncreas finalmente não consegue mais compensar, aí sim o açúcar no sangue dispara. E o diagnóstico de diabetes aparece, como se fosse do nada. Mas não foi do nada. Foi um processo silencioso que poderia ter sido detectado e revertido muito antes se tivéssemos medido a insulina. Aqui vão os 4 passos concretos para baixar a glicose. 1. Corte o açúcar primeiro. Não existe negociação aqui. O açúcar é 50% frutose, que vai direto para o fígado, entope, causa gordura hepática e piora a resistência à insulina por um caminho que nenhum remédio vai resolver enquanto você continuar consumindo. 2. Reduza os carboidratos ricos em amido, grãos, arroz, pão, batata, milho. Você não precisa cortar tudo para sempre, mas precisa entender que seu corpo, agora com resistência à insulina, não tem a mesma capacidade de processar esses alimentos que uma pessoa jovem e saudável teria. Não é fraqueza, é biologia. 3. Coma vegetais sem amido à vontade. Brócolis, couve-flor, abobrinha, espinafre, folhas verdes. São alimentos com muita água, fibra e pouquíssimo carboidrato disponível. Eles não vão mover sua glicose. Você pode comer bastante sem culpa.
4. Reduz a frequência das refeições. Cada vez que você come, especialmente carboidrato, o pâncreas precisa liberar insulina. Quando você vai para 2 ou 3 refeições por dia, sem beliscar entre elas, você dá ao seu corpo um tempo de recuperação. A insulina cai, a sensibilidade começa a voltar. É simples assim. 5. Movimento leve não intenso. Caminhada, alongamento, yoga leve. Exercício intenso libera cortisol, que eleva o açúcar no sangue. Exercício leve faz o músculo agir como uma esponja. Ele absorve glicose da corrente sanguínea sem precisar de insulina para isso. Se você chegou até aqui, quero que saiba de uma coisa. Isso não aconteceu com você da noite para o dia. E também não vai se resolver da noite para o dia. Mas a boa notícia é que o corpo tem uma capacidade incrível de se recuperar. Pode ter levado 20 anos para chegar onde está, mas com as mudanças certas, você começa a ver diferença em semanas. Deixa aqui nos comentários qual foi a parte que mais fez sentido para você. E se você tem uma paciente, uma amiga, uma familiar que precisa ouvir isso, compartilha esse vídeo com ela. Pode fazer uma diferença enorme. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!